Eu queria fazer duas perguntas com relação à ideia da ciência espiritual. Assim, o senhor fala lá o seguinte, que o indivíduo ele precisa ter uma disciplina espiritual muito rígida, inclusive até dolorosa, né? E daí o senhor fala de uma autoconsciência de um núcleo do espírito humano no qual constitui a personalidade humana, que seria, no caso, o motor da história, de certa forma, né? Então eu queria fazer duas perguntas para o senhor, assim. O que consistiria esse local no qual se desenvolve a autoconsciência e a personalidade? E outra questão, essa questão da autoconsciência é a questão básica do ser humano. A autoconsciência consiste em você contar para você a sua própria história honestamente. Tá certo? Esse que é o sentido do exame de consciência cristão, que é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Se você não faz... Né? Veja, o meu falecido amigo, quase meu guru, o Alfredo César Mira, dizia que você crescer, você se desenvolver sem você revisar constantemente as suas atitudes interiores, até você se candidatar a uma neurose, porque você perde o fio da sinceridade, está entendendo? Uhum. Quer dizer, muitas forças em torno de nós nos impelem, vamos dizer, a mentir, a trapacear, a representar papéis, às vezes até por amabilidade, você não quer desgostar uma pessoa, e aquilo vai criando uma marca de falsidade, vai impregna um pouquinho de falsidade aqui, outro pouquinho, daqui a pouco você não sabe mais quem é você. Então é por isso que todo dia você tem que examinar e ver o que você fez, por que fez, você está entendendo? E você tem que recuperar, no meio dos vários papéis que você desempenhou, você tem que recuperar a sua própria voz, para você poder falar com a sua própria voz para o próprio Deus. Sim. Você está entendendo? Mas um mundo complexo como o de hoje, né? A experiência de Santo Agostinho mostra isso, quer dizer, a verdadeira sinceridade só é possível se você souber que você está perante um observador onisciente a quem você não pode enganar. Porque se for, vamos dizer, apenas sinceridade para apenas os seres humanos, você sabe que você não pode falar do mesmo jeito para sua mulher, para sua filha, para o vizinho, para o seu inimigo. Você tem uma linguagem para cada um. Então, a gente nunca diz a verdade completa para nenhum deles. A gente só pode dizer a verdade completa no nosso próprio coração e para o próprio Deus, porque Ele sabe a verdade. Então, esse exercício de... O que a Bíblia quer dizer com esse caminhar diante de Deus? É o sujeito que está o tempo todo, tá certo? Dando para si mesmo o feedback do que ele fez, diante de um observador onisciente ao qual ele não pode enganar. Esta disciplina, tem que ser uma coisa de ferro, a gente não pode ceder nisso aí. Esta é a disciplina que mantém a sanidade humana. Esta é, inclusive, a base da inteligência. Porque não adianta dizer o nego, tem QI 280. Depois tem QI 280, mentiu 3 vezes para si mesmo, já baixou para 12,5. Tá entendendo? A inteligência é fruto do desejo da verdade. Se você quer a verdade, com toda a sinceridade, com todo o coração, você vai obtê-la. Está entendendo? Sim, entendi completamente. Então, esta é a base do negócio. Veja, e para o estudioso de filosofia e ciências humanas, isso é fundamental, porque a própria consciência dele é o órgão cognitivo do qual ele precisa para entender a conduta alheia, para entender o que se passa na sociedade humana. Quer dizer que se a lente interna dele está suja, melou tudo, ele não vai enxergar nada, vai só uma fantasia. Quer dizer, o sujeito mente para si mesmo, como é que o homem que é falso pode captar a verdade? Ele só vai captar a falsidade. Então existe uma disciplina ascética da inteligência, que é essa disciplina da sinceridade. Não precisa necessariamente ser praticada no contexto religioso. Tá certo? Porque às vezes até praticar veja, o sujeito a praticar confissão no contexto religioso, às vezes serve até para ele escapar da verdadeira sinceridade. Porque ele pensa, eu vou lá, confesso meia dúzia de coisa para o padre, fica tudo limpo. Então não é assim. Assim como a doutrina, no caso. Claro. Quer dizer, os rituais e a doutrina é a mesma coisa, é uma coisa altamente falsificável. Claro. Então tudo isso não adianta nada. Eu não sou contra nem a doutrina, nem contra os rituais, mas isso aí, pensando bem, é nada. Porque quando o Cristo diz, não adianta você ficar, vamos dizer, orando com a boca. Você tem que orar em... O que ele diz? Note as palavras. Ele diz, orai em espírito e em verdade. Será que a pessoa não entende? Quer dizer, em espírito, de você para você mesmo, no seu pensamento, na sua consciência. E o que é para você ficar fazendo essa coisa? Você tem que lembrar os seus atos todos, não é só os pecados. Você tem que tomar consciência de si, ver o que você fez e retomar a sua sinceridade depois de você ter mentido para si mesmo e os outros. Você reconquistar o seu coração diariamente, você reconquistar a sua voz, reconquistar a sua sinceridade, reconquistar a sua vida, porra.
Tá entendendo? Isso é uma coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Agora, esses cretinos que não entendem a religião, eles pensam não, que aquilo lá é acreditar numa doutrina e ficar repetindo aquela porra por mera crença. Ora, porra. Fundamentalismo versus ciência. Mas isso é uma coisa de animal. O cara que. Olha, dá vontade, eu não vou nem responder, eu vou encher a sua cara de porrada, vou bater em você, não vou explicar porque estou batendo, tá entendendo? Eu passo o resto da vida tentando adivinhar porque que apanhou, tá entendendo? Se não entender, até amanhã vai apanhar de novo, porra. Era assim que tinha que ser, porra. Não é possível, porque burrice de. Porra, o sujeito tinha que ter uma cota de burrice que o sujeito comprava, tá entendendo? Né? Sim. E daí, quando gasta aquilo, ele tem que pagar mais. Agora, como é de graça, os caras abusam, porra.